Mais gente entrando. Eu acho que a Dai já tá aí. Uhum. Sim. Mandei convite, ó. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o biomagnetismo, sobre a campanha do coronavírus, sobre esse trabalho bonito que a gente está fazendo. Os biomagnetistas, chegou a Dai aí, graças a Deus. Não me deixa sozinha nessa, Dai. Tá ouvindo Estou bem? ouvindo bem sim, Dai. E você está ouvindo bem? Tá tudo bem tranquilo. Tá ótimo. Você sabe que eu não enxergo o que está escrito aí, né, Dai? Que você tem que ir lendo para mim, né? Aham. Tá ótimo, então. Se alguém puder ajudar, a turma que tá lá no Telegram perdido, para saber onde que entra na live, deixa lá no Instagram ou do IPM ou do Bill, que daí a galera vai passando pra cá. Se Man- alguém puder fazer esse favor, daí a gente espera mais um pouquinho. Uhum. A gente não pode mexer em nada, né, É Dai? correria. Não, eu acho que não. Ai, olha os meus cabelos, Daizinha. Tô trabalhando um monte. Tu também tá trabalhando bastante, Dai? Bastante. Para Bastante. deixar a novidade do IPM bem prontinho para todo mundo. Olha que legal. A gente está programando um material bem bacana para ajudar os terapeutas. A gente fez um vídeo, mais um vídeo, né, de tradução do Dr. Góes, que vai ficar disponível hoje para os terapeutas, né, Dai? Se Deus Se quiser. Deus quiser. Também a gente tem aí, acabou que a campanha está dando visibilidade para o biomagnetismo em várias áreas. Estamos tentando aí colocar a campanha na Fiocruz e para que o biomagnetismo tenha visibilidade e também a gente tenha lá registrado que a gente está trabalhando para o coronavírus. Então a gente tem muitas novidades aí e coisas boas que estão acontecendo, sem contar que eu estou tão feliz porque eu não sei, né, vocês, mas eu acredito que aconteça com todo mundo, né? A gente receber os retornos tão lindos das pessoas, dizer que estão melhorando, né? Que receberam o atendimento, falando a palavra rastreio, biomagnetismo, que é tão difícil de falar, né? Sim, cada dia mais a gente está recebendo mais depoimentos. Tá bem bonito. Bonito, né? Isso é o nosso trabalho, né? Alguém que já entrou tem alguma pergunta referente à campanha? Que daí a gente já vai adiantando com quem já chegou. É lindo mesmo, Isabel, é lindo esse movimento. E sem contar que um dos objetivos da campanha, logo no comecinho, era ajudar os terapeutas a difundir o atendimento à distância, a telebioenergética, ter visibilidade para que tenham trabalho, que possam trabalhar em casa, né, para a gente seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde. Então, é muito bonito que os familiares estão buscando, né, atendimento para outras coisas. Tive um pedido e a pessoa falou assim para mim, mas Adri, eu sei que vocês estão trabalhando com uma coisa muito urgente, então depois que passar a pandemia, você trata a minha família? Falei, claro que trata a família, com certeza, né? As pessoas Que querendo bonitinho. saber se o biomagnetismo também pode ser utilizado para tratamento de outras doenças, fora o coronavírus. Então, a gente está orientando quem é terapeuta que está aqui. É interessante que a gente compartilhe esses depoimentos no nosso Facebook, no Instagram. É interessante que a gente compartilhe os vídeos da campanha para divulgar. Tem o Sidney, né, fez o site para a gente, né, dar gratuito, tão bonito. Então, muitas pessoas estão nos ajudando e isso é o que faz a campanha ficar grande, né? Sim, e o intuito dessa live é ajudar vocês no compartilhar para vocês explicarem para os clientes de vocês ou
para quem vocês forem falar da campanha, explicar o que é biomagnetismo, quem pode fazer a campanha, quem não pode. A gente também vai falar um pouquinho do curso que a gente está passando para o online, que a gente está com a gente eu digo o IPM, Instituto Paramagnético. A gente está com o curso de bio e com o curso de avançado, né? Uhum. Então, mais para o final da live, a gente vai indicar esses cursos para quem é terapeuta fazer. Então, Adri, vamos começar já? Vamos. O que é biomagnetismo de forma bem simples para que a pessoa que veja e que não é terapeuta entenda o que acontece. Bom, lá vou eu botar minhas mãos, né? Então, o biomagnetismo é uma técnica, uma terapia integrativa complementar que usa ímãs de média intensidade para o tratamento de disfunções glandulares e também para o equilíbrio de regiões do organismo que possam ter terreno biológico ou que tenham infecção por micro-organismos patogênicos, sejam eles vírus, fungos, parasitas ou bactérias. Nós temos também com o biomagnetismo a possibilidade de trabalhar com a questão emocional. Nós temos os pares psicoemocionais para depressão, tristeza. A gente vê aí, né, que as pessoas, principalmente quem está em casa de mais idade, que está se sentindo acuado em casa, então a gente também pode ajudar na parte emocional com o biomagnetismo. E uma pergunta que teve essa semana, se eu participei uma vez da campanha, eu posso participar de novo? Bom, então, como cliente? Como cliente, né? Sim, claro, você pode pedir um segundo rastreio para que a gente possa fazer o atendimento. A princípio, a gente tem que ter critério e bom senso. Então, nós temos aí o filtro, né? Para que a gente faça a seleção daquelas pessoas que mais estão necessitadas, que mais têm sintomas, os que estão com falta de ar, os que estão na UTI, e os que estão em casa, que não têm um diagnóstico, mas têm um sintoma. Então, coloca lá. Se a pessoa precisa de um novo atendimento, o ideal é que ela busque aquele terapeuta que fez o rastreio para ela e que diga, olha, eu estou assim. E aí o terapeuta vai, dentro da sua particularidade, dizer se aquele rastreio vai ser feito pela campanha ou se aquele rastreio tem um custo. Então, o ideal é que a gente siga as orientações da campanha. A gente tem o e-book do terapeuta e o e-book do paciente. Então, que a pessoa também tenha noção de que a gente está oferecendo um rastreio pela campanha. Mas é lógico, e eu vou dizer isso por mim, e tenho certeza que por outros terapeutas, a gente acaba acompanhando a pessoa, a gente acaba rastreando de novo e acaba não cobrando. Mas, se aquele terapeuta também que está lá na sua casa, um rastreio demora 2 horas, às vezes, então não custa dizer, olha, não estou conseguindo pagar tanto que você está me pedindo, você pode fazer por tanto? Então, a gente tem que ter essa contrapartida de ajuda. A gente está se dispondo a ajudar, mas também nós temos que ter o nosso retorno financeiro, não tem jeito, né? Então, e esse é um dos objetivos também da campanha, que os biomagnetistas também tenham condições de trabalhar em casa e se sustentar. Então, é uma forma da gente ajudar oferecendo um rastreio, e o segundo seria, então, pago. É uma via de mão dupla, né? Via... A gente auxilia o primeiro tratamento e depois a gente tem a colaboração, o reconhecimento do cliente ou paciente. E na verdade, Dai, eu acho, é justo. É justo. E na verdade, se a gente for olhar, na maioria das vezes, nós só precisamos fazer um rastreio. E aí, claro, como as pessoas estão em estado grave, a gente vai acompanhando ali, todo dia checa a pessoa para ver se está tudo bem. E a gente tem visto que tem pessoas que vêm com sintomas, não são positivas para coronavírus, mas depois elas acabam se infectando com o coronavírus. Então, vamos dizer, aquilo que era para ser oferecido, ela vai precisar depois. Então, às vezes a gente colabora, às vezes a pessoa tem que colaborar com a gente também. É uma via de mão dupla, sim. Você falou ali, positivo para coronavírus. Várias pessoas vieram perguntar. Vocês dão um diagnóstico? É 100% confiável? Se eu fizer o exame, vai dar coronavírus? Como quando a gente fala
que é positivo para coronavírus? O que que a gente está querendo Ô, dizer? Dai, vamos lá, que essa é uma pergunta que surge muito. Inclusive, eu acho que hoje eu respondi uma dessas, né? Sim. Então, vamos lá. Nós, como biomagnetistas, nós somos terapeutas e nós não temos um critério que nos avalize para que a gente dê um diagnóstico. Quem dá o diagnóstico é o médico através de uma análise realizada por um exame. O que nós, como biomagnetistas, observamos é que quando a gente faz o rastreamento, existe um lugar do corpo humano que tem uma disfunção, que nesse lugar pode estar ativo, ou seja, tem sintomas relacionados com a infecção de coronavírus. Então, pela bioenergética, o biomagnetista pode perguntar se tem aquele vírus ou não tem. E a gente tem a resposta, a gente sabe, mas a gente não pode passar essa resposta para o nosso cliente. Então, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, eu tenho uma facilidade maior de falar sobre essas coisas. Mas quem é só terapeuta tem um critério, uma ressalva de proteção aí. Então, a gente tem que saber quem é que está falando, por que está falando, e o terapeuta vai dizer para a pessoa, olha, foi equilibrado o seu pH, pode até falar que encontrou o lugar anatômico correspondente à necessidade de equilíbrio aonde poderia estar o coronavírus, mas ele não pode afirmar nada, porque quem afirma é o médico e o exame, certo? Então, essa é uma parte que a gente tem que cuidar. E as pessoas que estão recebendo o atendimento também fiquem tranquilos, porque se precisar encaminhar para que vocês busquem ajuda, a gente usa as orientações da Organização Mundial da Saúde. Então, hoje a gente sabe que se a pessoa tem sintoma de falta de ar, se ela não está conseguindo respirar, ela tem que buscar ajuda, porque talvez ela precise de um respirador. E aí, se elas têm esse sintoma, na maioria das vezes, consegue fazer o exame. Se ela não tem esse sintoma, não adianta ela ir no hospital. Não adianta ela ter a possibilidade de se infectar lá. A orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, é que fique em casa, daí eles têm a indicação da medicação, tome água, se alimente bem, né? E tente ficar se equilibrar, porque pode ser uma gripe comum e pode ser que você esteja infectado com coronavírus, mas o teu sistema imunológico não vai debilitar tanto, não vai ter tanto sintoma, você vai dar conta sozinho. Então, quem está recebendo o rastreio pela campanha, fica tranquilo. O terapeuta vai te orientar se você precisar buscar ajuda. Se precisar de um diagnóstico, ele vai te orientar. E se não, fica tranquilo, tome água, tome sol, se alimente bem, respire, durma bem, que você vai melhorar. Que é o que acontece. E não precisa ficar preocupada, que horas que o terapeuta vai fazer? Será que eu preciso deitar, ficar sentado? Vou sentir alguma coisa durante o atendimento? Ou sentir algum outro sintoma? Como que acontece? O que que a pessoa precisa esperar? Ou o que que ela pode esperar enquanto um terapeuta diz, vou te atender? E aí, como que fica o coraçãozinho? Como que fica, né? Essa é a pergunta, e também quando a gente chama a pessoa no particular, né? Que a gente fala, eu vou atender lá da campanha, chama a pessoa no particular, é a primeira coisa que as pessoas perguntam. Mas então eu tenho que me deitar, botar uma música, eu tenho que ficar relaxado. Não, continue a sua vida. Sabe? Eu falo assim, ó. Eu tô conversando com a Dai no WhatsApp, mas a Dai foi fazer um atendimento. Então o telefone dela ficou na sala. Eu continuo conversando com a Dai. Quando ela estiver ok, que ela terminou o atendimento, ela vai pegar o telefone celular dela, as informações não vão estar lá? Vai estar tudo lá. Sim. Então, o que acontece? Quando a gente faz o rastreamento, é como se a gente encaminhasse energia eletromagnética. Como não? A gente encaminha a energia eletromagnética para aquele organismo que está à distância e ele vai receber, se ele estiver de pé, deitado, comendo, dormindo, ele vai receber do mesmo modo. Então, não se preocupem. É muito natural. É como mandar uma mensagem no telefone celular de uma pessoa. Quando ela estiver online, ou seja, fez o rastreio, absorveu a energia. Então, o rastreio acontece você sabendo o horário do atendimento ou não.
Eu gosto de falar assim porque sim, tem certas coisas que funcionam E tem que falar, não e tem não jeito, existe né, Dai? uma. É, e daí outra dúvida que. Agora eu me perdi, olha só. Uhum. Que mais que te pergunta quando quando você diz lá, vou te atender? Qual é a dúvida que eles mais têm? Tá, a primeira dúvida é como funciona a terapia, né? Como é que funciona esse atendimento à distância, que a gente tem que explicar como biomagnetista, e a gente vai dizer como biomagnetista o que realmente é. O atendimento à distância é o atendimento que a gente realiza por uma modalidade chamada telebioenergética. A gente fala que na telebioenergética nós acessamos as informações do campo eletromagnético daquela pessoa que está à distância através de um organismo, que pode ser, no caso, minha mãe, minha filha, meu marido. Eu preciso de um corpo vivo que receba e transmita informações. Então, qualquer pessoa, qualquer ser vivo, eu falo, sempre falo nos cursos, né? Um saco de água que anda já serve. Por quê? Porque eu preciso ter um DNA, né? Precisa ser um ser vivo e que tenha essa antena que capture e emane informações, que tenha intencionalidade, que essa intencionalidade é do terapeuta, que precisa de um organismo vivo para receber as informações, colocar os ímãs e essa energia eletromagnética, então o terapeuta encaminha pela intencionalidade até a pessoa que está à distância. É assim que funciona o atendimento à distância. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que falar para a pessoa quando ela pede o rastreio. E depois, a gente tem que falar para ela que, olha, o seu atendimento vai ser 16 horas, 17 horas, a gente vai dizer o que vai, né, como a gente está organizado na nossa agenda. Ou vai ser à noite, não sei bem o horário, mas fica tranquilo. Você não precisa estar deitado no sofá, não precisa. A gente tá. Tem gente que pergunta assim para mim, ó, Adri, mas é online? Você vai me ligar? Não, eu preciso estar bem concentradinha lá no meu consultório, com a pessoa deitada na maca, e eu vou receber as informações e fazer o tratamento. Então não tem online, não. E aí depois o terapeuta tem que dar o retorno. Então eu digo assim, geralmente, olha, como eu atendo muitas pessoas durante o dia, então, o seu retorno provavelmente vai dar amanhã de manhã. E daí, no outro dia, eu chamo a pessoa, converso com a pessoa. Ou, quando termino o rastreio, eu gosto de dizer, olha, já está atendido. Tá tudo bem, fica tranquilo, amanhã a gente conversa. Assim que eu faço, né? Mas isso também é muito particular de cada terapeuta, né, Dai? Sim. É, a gente tem uma pergunta aqui embaixo. Ok. Se para mim deu positivo para Covid e no exame deu negativo, como que Boa acontece? essa pergunta, né? Bom, segundo o que nos consta, e segundo o que é, na verdade, né? O exame, nós temos aí uma janela imunológica que tem um período de 10 dias. Então, o que, que acontece? A gente pode estar infectado com o coronavírus, veja lá, e a gente é transmissor, claro, com uma carga viral baixa, porque a gente provavelmente não vai ter sintoma, ou tem sintomas pequenos. A gente é transmissor e a gente vai fazer o exame e dar negativo. E aí o ideal é que esse exame seja repetido a cada 2 dias, a cada 3 dias, a cada 4 dias, até que ele positive. Porque nós temos uma janela imunológica onde não vai aparecer no exame. Porque o exame é quantitativo de carga viral, ou seja, quanto de vírus tem no corpo. E eles têm o leitor do exame, ele tem um mínimo. Se der abaixo daquele mínimo, dá negativo. Mas não quer dizer que a pessoa não esteja infectada ou não possa estar infectada. Então, a gente tem, pela bioenergética, a gente acaba perguntando, dá positivo para coronavírus, a pessoa vai fazer o exame e não tem. Ótimo. De duas, uma. A gente vai equilibrar aquela região com os campos eletromagnéticos, a pessoa vai demorar 3 ou 4 dias, os sintomas vão melhorar, ela vai lá fazer o exame e dar negativo mesmo, porque a gente já eliminou o vírus aqui. Como diz o Dr. Góes, é o primeiro micro-organismo a morrer e é muito fácil de eliminar um vírus com biomagnetismo. Bom, e a outra questão é a seguinte: deu positivo aqui para nós, deu negativo no exame, e aí a pessoa vai lá, faz o exame lá na frente e dá positivo, porque aí nós temos o IgM e o IgG, que são princípios do processo imunológico que demonstram que eu tive uma infecção.
Então, quer dizer que o nosso tratamento deu resultado. Ok? Então, a gente não pode brigar com o sistema. A gente só tem que entender que se o biomagnetista deu, aquele lugar está disfuncional, que ali pode ter, sim, a infecção por coronavírus e pode não dar positivo no exame ou pode dar positivo no exame lá na frente. Então, a gente sempre fica de olho, mantém os cuidados, como todo mundo sabe. E se deu positivo em qualquer um dos... Se deu positivo pro bio e deu negativo pro exame, a pessoa redobra os cuidados com o pessoal de casa, pede para fazer o rastreio na galera de casa, como que fica? Boa, Dai. Então, hoje me aconteceu isso, Dai. A pessoa, eu fiz o rastreio agora de tarde e deu positivo para coronavírus. A pessoa já está com tosse há 14 dias, com falta de apetite, cansaço, e aqui deu positivo no par correspondente ao coronavírus. E aí, como que eu faço? Eu preciso dizer para a pessoa que ela tem que redobrar o cuidado, redobrar o uso da máscara e ficar em isolamento, né? E aí, o que eu, como biomagnetista, costumo fazer? Eu acompanho essa pessoa para ver se realmente ela fica sem aquele parzinho uretra-uretra outra vez. E também vejo qualquer sintoma que alguém tenha na sua casa, a senhora pode me chamar. E aí a gente faz essa checagem. E se precisar, atende essa pessoa. Entendi. Uma dúvida de terapeuta agora. Uhum. Eu posso conversar normalmente com minha antena durante o período que os ímãs estão ressoando? Mas claro que pode, certeza. Uhum. Pode bater papo, fazer a antena. Vamos explicar o que é antena, para quem não Isso. sabe o que é antena. Antena, então, é a pessoa que nos empresta o organismo para que a gente faça o rastreio, né? Quando a gente faz o atendimento à distância. Às vezes eu pergunto para minha mãe, mãe, como é seu nome? A mãe fala antena, porque a mãe é antena sempre, né? Então, antena é essa pessoa. E o que é o indicado, assim? Quando a gente começa a fazer o rastreio, o biomagnetista, perdão, precisa ter foco, né? Ele precisa estar concentrado na terapia e ele tem uma sequência para que ele possa checar no corpo humano para ver se tem disfunção. Então, se eu começar a conversar com a pessoa, conversar com a minha antena, ou a minha antena me perguntar alguma coisa, eu posso perder a concentração. Então, tudo vai depender, mas ali a pergunta era, se ela já está com os ímãs, ela pode conversar? Terminei o meu rastreio, ela ainda tem que ficar com os ímãs lá para a energia eletromagnética cumprir o tempo da despolarização dos pares e chegar no organismo de quem está à distância, né? Então, eu posso conversar nesse momento? Posso. Mas eu falo assim, ó, que se a minha antena tá me incomodando, tá querendo conversar, eu falo dente, e vou lá e boto um imã na boca e boto uma fita. Pronto, resolve o problema da antena. Então, tudo vai depender dessa relação que a gente tem entre o terapeuta e a antena, ou o terapeuta e o paciente, porque no caso da pessoa estar na maca, num atendimento presencial, vai ser a mesma coisa. E aí, por exemplo, assim, a minha mãe, que ela já está acostumada a ser antena, ela deita na maca, e ela já, na crença dela, na energia dela, ela já fica sintonizada, porque ela sabe o que ela tem que fazer. Então, ela respeita o momento que eu estou fazendo o rastreio, e ela, às vezes, dá um parzinho lá, um ponto meio complicado. Ela fala, nossa, tadinha dessa pessoa, né? Tá ótimo, não tem problema nenhum, tá participando do atendimento. Então, ou às vezes ela fala, pergunta tal coisa, para a gente checar um outro micro-organismo, um outro par, para ver se tem disfunção na glândula. Então, assim, pode ser isso muito dinâmico, mas não pode a antena atrapalhar a concentração do biomagnetista. E sempre, para os biomagnetistas, isso agora, hein? O biomagnetista é o responsável pela terapia. É o biomagnetista que encaminha a energia eletromagnética para quem está à distância, através da sua intenção, que é uma força mental, né, que a gente vai fazer, e a antena, que é essa pessoa que está servindo para a gente capturar as informações, ela é aquela pessoa passiva.
ela não é ativa na terapia. Quem é ativo na terapia é o biomagnetista. É o biomagnetista que tem que dominar o campo eletromagnético de quem está à distância, o campo eletromagnético da antena e o seu próprio campo eletromagnético, né? Então, a gente precisa ter noção quem é que tem que ter o domínio da terapia. Não é a antena. Não é a antena que tem que se concentrar em quem está à distância, pensar, mandar alguma energia. Não, é o biomagnetista que tem que formar os pares e intencionar que a energia eletromagnética daqui vá ao corpo da pessoa que a gente está atendendo à distância. Certo? Vê se tem mais alguma pergunta aí. A gente tem uma pergunta de biomagnetista. Ok. Os biomagnetistas gostam de perguntar. Eu rastreei um senhor no sábado, ele quis fazer o bio, porque está perdendo proteína na urina. Proteinúria. Daí ele deu positivo no parzinho lá de corona. Ok. E deu vários outros pontos, tipo laringe. Daí a biomagnetista ela ficou aflita. O que se recomenda nessa hora do rastreio? Não ficar aflito. Não ficar aflito. Relaxa e pensa assim: encontrei, vou tratar. Então, provavelmente essa pessoa deve ter encontrado algum micro-organismo no sistema renal ou que afete o sistema renal, aonde a proteína, né, a proteinúria que a gente chama, está sendo perdida pela urina. E aí a gente vai encontrar essa disfunção, vai colocar o ímã e vai equilibrar. Ah, mas foi no parzinho do coronavírus. Não tem problema. O Dr. Góes fala, põe o ímã lá, uretra, norte, sul e tranquilo. Checa no corpo, se aplicou o ímã direitinho e confia. Confia no seu trabalho. Porque assim, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, assim, não tem risco do biomagnetismo prejudicar a pessoa, exceto as contraindicações, que não é que vai prejudicar. A gente tem abre parênteses como em algumas qualquer situações. coisa, né, Dai? Como até qualquer a água outra em terapia. excesso não é bom. Sim. Então, confia no que o organismo vai pedir, no que ele vai te direcionar. E qualquer coisa, a gente está no chat lá do Telegram, levanta a mão, pergunta e a gente vai assessorando. Não tem... Mas não precisam ter medo de tratar. Tem biomagnetistas que não têm muita experiência, então a gente percebe que eles ficam um pouco inseguros em algumas perguntas. Mas confiem na resposta do organismo. E Adri, a gente falou aqui que existem algumas situações que o biomagnetismo a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quais são elas? Muito bem. Então, a gente, para um atendimento presencial, a gente tem uma contraindicação absoluta, que é a colocação de ímãs na região onde tem baterias no corpo humano, né? O marca-passo, o dispositivo coclear, que é de audição, tem um outro dispositivo que encaminha os impulsos elétricos para o cérebro para quem tem Parkinson. Então, nesses lugares onde nós temos as baterias, é contraindicação absoluta, ok? Então, contraindicação absoluta, nesse caso, não vai ser para a pessoa que está à distância. Eu posso colocar os ímãs na minha antena, né? No lugar onde está a bateria, mas porque o problema da bateria não é o biomagnetismo em si. O problema da bateria é que os ímãs físicos descarregam a energia da bateria. Então, o descarregar a bateria é por conta do ímã físico, não da energia eletromagnética emitida pelos ímãs. Então, uma pessoa à distância que tem marca-passo, que tem o dispositivo coclear, que tem esse outro do Parkinson, pode fazer o biomagnetismo, não tem problema nenhum. Só não pode presencial colocar os ímãs naquela região correspondente à bateria. Ponto, esse é absoluto. Nós temos que tomar uma cautela terapêutica para com as grávidas. Então, tudo no universo para a grávida é algo especial. A grávida é uma pessoa especial. Então, para a grávida, se a gente for fazer o atendimento que seja à distância, para quem não tem prática, para quem não é da área da saúde, se a gente for fazer o tratamento que tenha consciência da onde a gente está colocando o parzinho de ímãs, porque um parzinho de ímãs colocado na região do útero, dos ovários, da bexiga, da vagina, antes do 3º mês de gestação, eu tenho o empurra e o puxa, né, que é característico dos ímãs, então
eu posso ter ali um desconforto. Então, essa parte é contraindicada. E também tem a questão emocional da própria grávida, né? Então, se a grávida recebe o atendimento e ela vai lá e ficou tonta, tropeçou, caiu e perdeu o bebê. Ela ficou tonta e caiu, aconteceu. Ou ela só tropeçou, nem ficou tonta. A culpa sempre vai ser de alguém que atendeu ela antes. Então, a grávida, a gente tem essa cautela terapêutica de saber lidar, quando atender, por que atender. Agora, eu atendi uma gravidinha agora essa semana, né? Coisa linda. A grávida tá com falta de ar, tá com sintoma. Rastreia a pessoa? Rastreia? Porque de que vale se ela pode correr o risco de ir a óbito ou de complicar o pulmão dela se a gente coloca os ímãs e ela vai ter uma melhora? Então, eu fiz o atendimento da grávida pela campanha e no rastreio ali eu vi, meu, lindo! Ela vai responder muito bem, apesar de ter doença de base, ter problema respiratório, ter problema sanguíneo. Em 3 dias ela vai ficar bem. E foi justamente o que aconteceu. Em 3 dias ela ficou ótima. Ótima ainda não, falta um pouquinho, mas é porque ela já tem a base. Mas equilibrar o sistema imunológico para que ele possa responder melhor a tudo que ela, né, já está fazendo, que é a da medicina que o médico indicou para ela, perfeito. Então ela vai para frente agora, vai cumprir a gravidez de boa. Então a gente tem que ter essa ressalva com as grávidas. E por último, a gente tem que ter a ressalva para quem fez quimioterapia e radioterapia. Por isso que a gente tem lá na campanha, a gente tem uma fichinha, né, que a gente preenche, e lá tem fez químio, fez rádio, quando foi, anota lá bonitinho, e aí a gente pede para os terapeutas mais experientes para fazer esse atendimento, para que desintoxique o corpo da quimioterapia, da radioterapia, antes de fazer o rastreamento do biomagnetismo. E isso para quem tem o curso porque toda essa prática de desintoxicação é do curso avançado de biomagnetismo, que é do filho do Dr. Isaac Góes Duran, que é o Davi Góes. Então, a gente precisa ter essas cautelas. Nós temos, graças a Deus, no grupo, quando eu ministro os cursos, eu já ensino lá no comecinho, lá, olha, tem essa possibilidade. Os menos experientes estão inseguros, passa para os mais experientes. Então, no nosso grupo, a gente consegue dimensionar isso e a gente vai um ajudando o outro. Então, essa parte também a gente tem que ter cuidado, né, Dai? E quando a pessoa, que essa é um calcanhar de Aquiles, quando a pessoa está na UTI e ela está hemodinamicamente instável, quando ela tem hipotensão, quando ela está com a pressão baixa demais, ou seja, quando o corpo dela está numa situação de necessitando de equipamento para sobreviver, necessitando talvez de monitoramento cardíaco com equilíbrio do débito cardíaco. Daí, nesse caso aí, é melhor a gente esperar o corpo dar uma melhorada e aí depois a gente faz o biomagnetismo. Então, nesses casos, chamem lá no grupo que a gente vai orientando, eu vou checando e vou ajudando todo mundo aí a fazer a melhor coisa possível para aquela pessoa que está na UTI já. E sempre pergunte antes para o organismo da pessoa se ela pode receber a terapia. Nesses casos de CTI, tá no hospital, antes de checar os pares, pergunta: o organismo está estável para receber o tratamento? Perfeito. Daí ele vai direcionar. Sim, você faz o rastreio, você continua. Não, olha, avisa a família, tipo assim, olha, a gente precisa que o corpo se organize mais um pouquinho para que a gente possa fazer o tratamento. Porque se a gente não comunica para a família que a gente não fez o tratamento porque ele não estava instável, daí a pessoa vem a falecer, mas você fez o tratamento. Uhum. Não, a gente não fez porque o organismo ele não liberou. Uhum. Então, deixar a família a par do que acontece, do que não acontece. Porque uma vez que eles pedem, eu quero atendimento, e você fala, eu vou te atender, eles te esperam assim, para ontem. Então, você manter esse feedback, olha, eu ainda não atendi, vai ser agendado para tal horário, ou você, daí o corpinho deu lá, não pode fazer o rastreio. Você avisa, olha, hoje o organismo não liberou o rastreio, então a gente vai verificar se amanhã ele libera. Uhum. Que daí fica todo mundo ciente do que está acontecendo, né?
porque a gente corre esse risco, né? Perfeito. De não comunicar e a pessoa achar que a pessoa faleceu, mas eu pedi o rastreio e foi o atendimento que fez. Mesma coisa com as gravidinhas. Tem que ter muita responsabilidade. Agora é o momento da gente se dar conta que nós estamos lidando com a saúde. Muitos biomagnetistas têm receio em falar a palavra paciente, e fala cliente, bioacolhido, para minimizar uma responsabilidade, na verdade. Nós atendemos pacientes, nós estamos tratando da saúde. Paciente quer dizer paz e ciência. Então, é por quê? Porque ele tem que aguardar aquilo que vai ser realizado para ele e o corpo dele tem que responder bem aquilo. E isso é assim para a fisioterapia, para a nutrição, para a medicina, para qualquer área da saúde. Nós somos da área da saúde. E hoje a gente vai liberar. Dai, precisa liberar o vídeo onde o Dr. Góes diz. E eu não posso falar isso aqui. Não posso falar isso aqui. É só para os biomagnetistas. Aonde ele fala no final do curso, que terminou esses dias agora, lá no México. Ele foi se despedir da turma e dar o seu último recado. E ali ele diz claramente qual é o nosso papel. Ele fala, vocês entraram aqui Homo sapiens e estão saindo? Ponto de interrogação para vocês assistirem o vídeo com a tradução. Escutem o Dr. Góes. A mesma pessoa que perguntou lá do atendimento do senhor, ela pergunta se a gente fala se deu positivo ou não. Para o corona, se a pessoa está assintomática. O que você é médico, recomenda? você é fisioterapeuta, é enfermeiro? Fala. Você é terapeuta de biomagnetismo no Brasil, a gente não tem autorização de dar diagnóstico. A gente fala que encontrou o lugar do corpo humano em desequilíbrio que corresponderia àquele micro-organismo. Ou nem coloca, só coloca assim, uretra, uretra. A pessoa não vai saber qual o patógeno tá ali. Isso, assim. Mas se aparecer o sintoma, uretra, uretra, febre, problemas respiratórios, coloca isso. A pessoa não precisa saber que é o coronavírus. Porque assim, muitas pessoas estão preocupadas, estão com medo. Então, se a gente não tem o empoderamento científico daquilo que a gente está fazendo, a gente só vai deixar a pessoa mais aflita ainda. Então, confia no biomagnetismo, no poder do ímã, trata, envia o que deu no rastreio, sem citar os patógenos. Isso. E segue checando, ficando de olho na pessoa. Mas assim, muitas pessoas não estão preparadas ainda, não entendem. E se o terapeuta não está com aquele embasamento bem certinho de falar, olha, não é isso, pode ser isso e isso, é melhor a gente se abster um pouquinho agora e ficar de olho. Para quem é novinho aí e não é da área da saúde, Dr. Góes fala claramente, curai e calai. Né? Então, claro, a gente tem que dar a resposta para a pessoa. Tem que dar a resposta, tem que falar, olha, fiz o atendimento, qual que é a melhor saída? Fiz o atendimento de biomagnetismo, equilibramos a bioeletricidade do corpo, assim o seu sistema imunológico vai responder melhor, o seu sistema respiratório vai equilibrar, e se tiver qualquer complicação, o seu próprio organismo vai resolver o problema de uma maneira mais fácil do que se não tivesse feito o biomagnetismo. Pronto, simples assim. Porque, agora quem está assistindo e não é terapeuta tá aqui, né? O que o ímã ele vai fazer com o teu corpinho? Ele vai regular o pH do teu sangue. Então, se você está com uma imunidade muito baixa, ele vai ir aumentando gradativamente conforme o teu organismo tá. Então, às vezes, tem gente que fez, mas só um rastreio é necessário para que eu fique imune? Aí são duas perguntas. Só um rastreio é necessário e a gente fica imune do vírus com o rastreio de biomagnetismo? A Adri ajuda nessas perguntas. Minha nossa, então só um rastreio é necessário? Depende. Depende da condição imunológica daquele organismo que está recebendo o tratamento, depende se ele é uma pessoa que faz exercício, depende da idade dele, depende se ele se alimenta bem ou se ele não se alimenta, se ele é fumante ou se ele não é. Então, isso muito vai depender.
A resposta ao biomagnetismo depende das condições do próprio corpo. E aí também, se a pessoa é mais debilitada, o corpo não vai ter condições de desintoxicar tudo de uma vez. Então, ele vai pedir um segundo rastreio, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta, Dai? Se precisa de um rastreio e a outra é se a gente fica imune ao vírus com o rastreio. Ótima, essa pergunta surgiu no grupo dos biomagnetistas hoje, inclusive. Vamos lá. Quando a gente fala em estar imune a algo, é como se a gente tomasse uma vacina e a gente tivesse imunidade. Então, a gente sabe que tem vacinas que são para imunizar por 10 anos, vacinas que são para imunizar por ano. A gente o Ministério da Saúde não fala para a gente tomar uma vacina todo ano para gripe? Não fala para a cada 10 anos tomar a vacina da hepatite B? Do tétano quando tem algum problema? Ou seja, a imunidade para cada micro-organismo é diferente. O que nós temos observado nos nossos rastreios? Que quando a pessoa solicita o rastreio e o micro-organismo acabou de entrar no corpo, a gente elimina antes o sistema imunológico criar os anticorpos e aí a pessoa pode se reinfectar outra vez. Isso já tem acontecido. Agora, tem a contrapartida disso. A gente também tem observado o que justamente está acontecendo na China agora. Que a gente faz o rastreio e aí 2 semanas depois infecta outra vez. Ou 1 mês depois infecta outra vez. Lá na China não estão dizendo que pessoas estão se reinfectando do coronavírus? Acabou de começar a pandemia do lado de lá. Ou seja, a imunidade para o coronavírus parece ser pequena. Quer dizer que eu teria que tomar uma vacina a cada 30 dias. Mais ou menos isso. Ou seja, faça o biomagnetismo 1 vez por mês. Deixe o seu sistema imunológico responsivo para que se entrar qualquer coisa, e não vamos falar só de coronavírus. O biomagnetismo é eficiente para infecção bacteriana, viral, fúngica e parasitária. Então, 1 rastreio por mês. Ah, mas eu não fico pegando bactéria 1 vez por mês. Faz o biomagnetismo para desintoxicar. Nós temos o protocolo básico para desintoxicação, nós temos o top imunológico para aumentar a imunidade, nós temos o top disfuncional para dar efetividade ao trabalho das glândulas. O biomagnetismo é preventivo. E para quem aí é pacientinho da campanha ou está querendo participar da campanha, que não é terapeuta que está aqui na live, na nossa experiência, o que tem acontecido? A gente vê que os nossos clientes que já faziam tratamento com a gente, eles até infectam do coronavírus, mas eles não adoecem. Não fica grave. A gente vê que o corpo responde muito melhor a qualquer infecção. E mais, o único micro-organismo que o biomagnetismo, na hora que está colocando os ímãs, elimina, são os vírus. Os outros micro-organismos é o próprio sistema imunológico que tem que atuar e tem que cumprir o papel dele para exonerar do corpo. Tem que dar conta daquela infecção para que desapareça tanto para a bactéria, que é o segundo que vai ser eliminado, depois os fungos e os parasitas. E às vezes, para fungo e parasita, a gente precisa ainda pedir uma colaboração à naturopatia, uma colaboração à própria medicina alopática, encaminhar a pessoa para um dermatologista, para que seja complementar. Então, a gente não é a cereja do bolo e não tem a resposta para tudo, e nem resolve tudo, mas que a gente ajuda o corpo a se reestruturar para melhorar muito mais rápido daquilo que a pessoa tem, isso eu garanto. Eu gosto de falar do exemplo do portão, né? Tipo assim, vamos pensar na nossa casa. Se a sua casa tem um portão todo pequenininho, aqueles ferrinhos tudo enferrujado, tudo meio torto, tudo portão meio caindo, qual que é a probabilidade de alguém entrar na sua casa de fácil acesso? É muito fácil. Então, quando você tem aquele portão com ferro bruto, tá lá lindo, tá forte, tá grande, qual que é a probabilidade de alguém entrar na sua casa? Já é um pouquinho difícil. Então, o que o biomagnetismo faz? Ele vai regulando o teu sistema para que ele tenha barreiras fortes para que se chegar alguma bactéria ou fungos, ele tenha
pelo menos um pouquinho de... Ele pode falar, olha, aqui não, aqui Ah, não é ainda assim não. não Se para você ficar doente, quiser né? entrar, se você quiser entrar, vai ter que ser mais forte, que aqui eu tô me protegendo. Isso. Então, o biomagnetismo faz isso. Ele faz com que você tenha um corpo mais responsível. Uhum. Responsível, que é a Responsivo. palavra? Aham. Não sei. Responsivo. Para bactérias, vírus, Isso. fungos. Então, assim, acontece de um ladrão passar por debaixo dessa portão? Acontece, mas assim, é menos. A gente tá um pouquinho um pouquinho mais seguro. Qualquer coisa a gente coloca cerca em cima, não tem problema. Isso são as pessoas que fazem o rastreio uma vez por mês. Elas vão reforçando o portão da casa delas. Uhum. Então, por isso, eu sempre indico: olha, você fez o rastreio da campanha, deu tudo ok, peça para ser rastreada, só que daí na questão, naquela de mão via dupla, né? Que daí você paga o trabalho do terapeuta e mantém o tratamento com bio para que você fique mais forte Uhum. frente a qualquer outro avanço da pandemia ou outras bactérias. Perfeito. Perfeito. Isso é uma grande realidade. É, Então, eu, perguntando se a live. Opa! se a live vai ficar gravada, vai, né, Dai? É, Escuta só. Quem quiser, tem o videozinho lá no YouTube, que é do próprio criador da técnica, o Dr. Isaac Góes Duran, falando sobre o coronavírus, sobre o biomagnetismo. E aí, como ele fala espanhol e a gente fala português, eu não consigo fazer uma tradução bem literal, porque eu sou metida e fico falando no meio. Mas eu fiz a tradução com carinho, morrendo de vergonha e de medo de falar alguma coisa errada de tradução, mas eu fiz com carinho para ajudar todo mundo, tanto o terapeuta como o pacientinho. E lá tem a pesquisa científica que mostra como que o biomagnetismo atua dentro do corpo humano. Então, lá, o Dr. Ilu, que é um cientista renomado mundialmente, quem quiser pesquisar, pesquisa, ele é espanhol, já tem indicação de prêmio Nobel 6 vezes. Ele vai e tira uma gotinha de sangue e faz a análise de sangue vivo com microscópio eletrônico de 60 mil vezes de ampliação, de campo escuro, para poder ver os micro-organismos, ele vê os metais pesados no corpo, ele vê os trombos, ele vê os oxalatos de cálcio, que é quando a gente tem o rim que não está funcionando muito bem. Então, ele vê tudo aquilo, faz análise, e aí depois o Dr. Góes faz o rastreio, 10 minutos de colocação dos ímãs lá na Espanha, e aí retira os ímãs, o Dr. Ilu vai lá e vê o sangue de novo. Ele repetiu esse procedimento com mais de 200 pessoas. E o resultado de todas foi o mesmo. Então, ali a gente tem a pesquisa científica, tem um livro do Dr. Ilu, um artigo publicado, e tem uma tese de doutorado também, que o Dr. Góes fala, inclusive a pessoa que é o doutor Juan Henrique, ele fala no videozinho, e ele agradece o Dr. Góes pela técnica, fala que lá na Europa eles estão utilizando e estão atendendo muita gente com coronavírus, com biomagnetismo. Então, ali a gente vê no sangue, quando ele tira o sangue pela segunda vez, a gente vê o que o biomagnetismo faz. Ele recupera a eletricidade, a carga magnética, a carga elétrica da membrana de uma célula, fazendo com que o sangue fique mais oxigenado. Qual é o motivo pelo qual a gente fica com falta de ar quando tem infecção por coronavírus? Não é porque está faltando oxigênio lá, que o pulmão ele insufla, ele enche de ou líquido, né, que seja sangue ou água, e o alvéolo não consegue fazer a troca gasosa. E também o corona ele inflama as células sanguíneas a ponto de romper a célula e a hemoglobina não poder carregar o oxigênio. O que o biomagnetismo faz é visível lá na comprovação científica dele. Oxigena a célula. Então, a gente é preventivo em muita coisa e curativo em muita coisa. o vídeo que a Adri tá falando vai estar lá no canal, no YouTube. Já está, né? Da Par Magnético, já está.
que eu não lembro muito bem como ficou o título, e tem bastante vídeo do Dr. Góes, mais fácil você digitar lá, par magnético, daí você entra no canal e é um dos É um primeiros que tá com vídeos uma desse capa Dr. verde Góes, na frente. entrevista comentada Isso. pela Adri. Mas entrou no canal, não tem erro. Adri, como que a gente tá de tempo aí? Aqui. Ele já apareceu? Ah, ninguém falou nada pra mim ainda aqui, Dai. Ninguém falou nada? Tá tudo certo. Então vamos Você sabe que eu não seguindo. enxergo muito Se bem. Eu vou bem cair, pertinho pra ler aqui, né? Eu boto a cara bem na frente da câmera, não tem jeito. Ai, ai, ai. se cair qualquer coisa, a gente volta, tudo bem? Hum? Alguém tem mais alguma pergunta? Qualquer coisa, vai deixando aí que a gente vai conversando aqui. Adri, quem que pode pedir o rastreio? Eu sei que a gente tem com quais são os sintomas e eu acho importante a gente falar do pessoal de saúde, que a gente também abriu uma exceção para atender essa turma aí. Tá, verdade. Então, quem pode pedir o rastreio pela campanha? O rastreio pela campanha pode ser solicitado por qualquer pessoa que tenha diagnóstico médico já comprovado de infecção por coronavírus ou qualquer pessoa que tenha sintoma relacionado à infecção por coronavírus, seja lá cansaço, gripe, falta de ar, dor no corpo, qualquer coisa. E a pessoa não sabe o que é, precisa de tratamento, já tomou a medicação ou vai tomar, não sabe o que fazer, pode solicitar um rastreio. Nós nunca, como terapeutas, vamos dizer para a pessoa, não busque um médico. Não, essa não é a nossa função. A nossa função é cumprir com a legislação brasileira que diz que nós somos complementares. Então, é uma ajuda para o organismo para que ele possa responder melhor ao tratamento, certo? Então, a gente não vai contraindicar a medicina. A gente vai ajudar aquele corpo a responder melhor à medicina, certo? E a segunda pergunta... Ai, a segunda pergunta foi lindo, né? Biomagnetistas que estão aí. A gente tem uns 2 anos, a dona Elaine, a Jacinta, a Gisele, eu, aqui em Cascavel, Paraná, que é uma cidade de 300 e poucos mil habitantes. A gente vem trabalhando, né, divulgando o biomagnetismo na prefeitura, no hospital e no sistema de educação. Então, a gente pegou os professores e a Secretaria de Trabalho e Saúde da prefeitura. E a gente foi divulgando esse trabalho, fazendo palestras, falando, levando material. E a gente fez um projeto para apresentar para a prefeitura, para que o biomagnetismo entrasse nessa parte das PICs, das terapias integrativas. E isso ficou parado lá, não vai, não vai, de vez em quando alguém mexia. Agora, na campanha, a Carla chamou a gente. Falou, olha, eu sei, eu tô vendo a campanha de vocês no YouTube. No YouTube não, desculpa. No Facebook. Vocês podem ajudar os profissionais da área da saúde de Cascavel, da Secretaria Municipal de Saúde, porque estão como qualquer um nesse mundo, só que eles muito mais, gente. Pensa no nível de estresse. Eu peguei um colega meu que era de Campo Grande, o Dr. Luiz Gustavo, anestesista, e ele botou um depoimento e eu me senti lá quase que dando um abraço nele, de empatia. Ele falou assim, eu tô aqui como anestesista, nós vamos operar uma pessoa que está infectada com o coronavírus, pensa no medo que a gente está. E se não tem celular, não tem isso, não tem aquilo, a gente está todo mundo assim... Ou seja, eles precisam de uma ajuda emocional, porque estão até a tampa. Então, aquele profissional da área da saúde que está precisando de uma ajuda, o biomagnetismo vai ajudar também com os pares psicoemocionais, a dar esse ânimo para o organismo, para impulsionar e estimular as glândulas a produzir os hormônios do bem-estar. Serotonina, melatonina, ocitocina, dopamina. E esses hormônios produzem baixa do nível de estresse e saúde. Então, a gente tem também o par suprarrenal para estresse, né? Porque a suprarrenal produz o cortisol. Se a gente tem muito cortisol, a gente está sempre querendo lutar para se defender. Que é o que está acontecendo hoje, né? Tá todo mundo... E ele tá ligado no 220. Então, a gente pode ajudar. Essas pessoas podem solicitar lá na campanha. E eu coloquei lá no grupo os terapeutas biomagnetistas que estão nas suas cidades e que necessitam de
modelo de projeto para apresentar nas prefeituras, chame no particular que eu estou encaminhando por e-mail, porque isso tem que replicar no Brasil inteiro. A gente fez um trabalho muito lindo no Hospital Universitário de Maringá, com a Ellen, o Rodrigo Beluco, que está aqui, a irmã Júlia, a Adriana, tinha mais gente, mas agora eu esqueci, ai meu Deus. Bom, mas um grupo de biomagnetistas, nós fomos atender os profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, o pessoal do administrativo do hospital, lá dentro do hospital, eles colocaram e fizeram uma sala para gente na frente da UTI. Era lá que a gente estava para receber os profissionais. Então, a gente precisa difundir o biomagnetismo sem medo. As pessoas têm medo de falar que a gente tem uma terapia eficiente para trabalhar com a saúde pública. Não precisa ter medo. Eu entendo esse medo. Tu entende esse medo, Dai? Falar na frente de um médico, eles são bem... Eles não acreditam em nada. Mas assim, continue falando, que vai chegar, vai ficar no inconsciente deles. A Dai Uma hora eles vão estar lá atendendo. Conta, Dai, que você eles foi vão... Será que aquilo... Ó, a gente fala com muito cuidado, lembrando que a gente não pode falar a palavra diagnóstico para um médico. Ele corre com a mata gente. nós ali na hora. Então, assim, na hora a gente pode sentir que eles, não, isso aí é bobeira, isso aí não é nada. Mas conforme eles forem vendo o resultado que a gente vai trazendo para os pacientes até deles, por isso que é importante a gente ficar em comunicação com a família de quem está no hospital. Que daí eles vão saber, ela fez rastreio, então a melhora talvez pode ser pelo bio, ou melhorou, mas não sabe que fez rastreio, vai ficar só pelo medicamento lá. Então é importante ter esse feedback com a família, que assim, elas estão cientes e vão falando, ela está fazendo tratamento com biomagnetismo à distância também. Daí o médico vai falar, mas eu já ouvi essa palavrinha antes. Então, quanto mais a gente fala com toda a cautela, vai ficar gravado lá e uma hora eles vão perceber que a gente também tem um Você não foi no grande Hospital São potencial Lucas, aí. Dai? Falar? Não fala essas coisas. Foi, não. a Dai foi no Dá um Hospital tico São no Lucas, coraçãozinho. de Cascavel, um hospital particular. Chamaram a Dai lá para falar sobre a campanha. Para enfermeiros, Dai, né? Médicos. Isso. A gente foi orientar que para quem estava na linha de frente, que é o que vão receber mesmo a turma que estava positiva com sintomas, que a gente ia dar um resguardo para os enfermeiros, que eles estão assim, além da imunidade baixa pelo 24 horas de plantão, um plantão atrás do outro, o emocional deles também está bastante abalado. Então, por isso que é importante nós, biomagnetistas, ter empatia por eles e incluir eles na campanha. Se você conhece algum enfermeiro da sua cidade, que você sabe que ele está na linha de frente, talvez ele não conheça a campanha. Vai lá e fala, oi, então, eu faço bio, você quer participar? A gente cuida de você. Então, é importante a gente fazer